Ferreirinha, Zé Wellison, Martinez, quem pode, quem não pode chegar no São Paulo para a temporada de 2024. Nesse vídeo também falo sobre o desempenho do Palmeiras contra os times no Z4 e no G6. Bora falar sobre o Flamengo, com mais duas chances grandes de negociação, essas com dinheiro, já na janela de janeiro. Falo sobre um reforço corintiano completamente queimado. Chances de o Cruzeiro cair depois da vitória contra o Fortaleza. Situação de Vojvoda bem delicada. São 8 jogos sem vencer pelo Fortaleza. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças, muita coisa legal para você. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Peço humildemente que você se inscreva no canal, ative as notificações, se curtiu o vídeo também deixa like. Combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e nesse domingo tem jogos das eliminatórias da Euro para você apostar e se divertir. Vou deixar os meus palpites para te ajudar. Tem Espanha e Geórgia, fácil vitória da Espanha. Portugal e Islândia, fácil vitória de Portugal. Dá até para fazer uma aposta dupla, imaginando Espanha e Portugal vencendo. Bélgica e Azerbaijão, mais uma vitória super tranquila do mandante a Bélgica. Suécia e Estônia, vou de Suécia. Tem Sérvia e Bulgária, vou de Sérvia. Você quer arriscar? Faz uma aposta quíntupla, imaginando as vitórias de Espanha, Portugal, Bélgica, Suécia e Sérvia. Se der certo, você vai ficar bonito na fita. Ah, só lembrando que na 1xBet para participar é super simples, você pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, as principais informações rápidas desse domingo, começando com Arrascaeta, Varela e Pulgar. São estrangeiros do Flamengo que vão disputar os jogos das eliminatórias na terça-feira. O Flamengo atendeu a um pedido deles e já contratou jatos particulares que os trarão para o jogo de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. O Arrascaeta e o Varela, que são uruguaios, vão estar em Montevidéu para o jogo contra a Bolívia. O Pulgar vai estar no Equador para o confronto contra o Equador, em Quito. Quero falar sobre De Gea, um dos principais goleiros do mundo, recebeu proposta de 12 milhões de reais por mês para jogar no time saudita chamado Al Nassr, o mesmo do Cristiano Ronaldo. Mas a esposa do De Gea vetou a transferência, disse que não quer se mudar para lá. Diante desse cenário, o mais natural é que ele vá para os Estados Unidos e o Inter Miami de Lionel Messi está pintando como favorito. Bora contar também que Anderson Moreira não é mais técnico do Sport, ele foi demitido na manhã desse domingo. O motivo, mais uma derrota, o time perdeu por 1-0 para o Vitória nesse sábado, caiu para o 8º lugar na Série B a uma rodada do fim, chances de acesso bem pequenas. Por falar em acesso, queria contar para vocês que o Criciúma acaba de alcançar a primeira divisão do futebol nacional. O Tigre venceu por 3-0 o Botafogo de Ribeirão Preto nesse sábado em Criciúma, chegou a 64 pontos e não pode mais ser alcançado pelo 5º colocado. Só para contar para vocês, vitória com gols de Éder, ex-São Paulo, Felipe Mateus e Felipe Viseu. Importante lembrar também que é o Criciúma voltando à primeira divisão ao lado do Vitória. Vitória já campeão. O Criciúma são os dois times que já garantiram acesso. Restam ainda outras duas vagas. Por que o Criciúma não pode mais ser alcançado? Ele tem 64 pontos e há times com 61, mas ninguém chega às 19 vitórias do Criciúma. Vou mostrar a classificação da Série B nesse momento. Vitória 72, Criciúma 64, Juventude 62, Vila Nova e Atlético Goianiense 61. Novo Horizontino, Mirassol e Sport 60 pontos, muito equilíbrio na Série B do Brasileiro. Bora falar agora sobre o Fluminense, que já tem tudo planejado para o Mundial. O Mundial começa para o Flu daqui a menos de um mês, no dia 18 de dezembro. Confronto de semifinal contra o vencedor de vários duelos. Só para vocês entenderem, o Al Ittihad, o time do Benzema, estreia no campeonato contra o Auckland City da Nova Zelândia. O vencedor desse confronto pega nas quartas de final o Al Ahly do Egito. E o vencedor desse outro confronto pega o Fluminense na semifinal. O Fluminense já tem todo o seu planejamento, viaja no dia 12 em voo fretado para a Arábia Saudita, chega no dia 13 e estreia 5 dias depois. O Flu vai ficar na cidade de Jeddah, que é a segunda mais importante do país, só atrás de Riad. Cidade bem bonita, litorânea, e o hotel em que o Fluminense vai ficar é o Hilton, cuja diária é de R$ 5.545. Torcedor do Flu que quiser passar os 10 dias acompanhando o Fluminense vai gastar apenas com o hotel R$ 55 mil. A estreia vai acontecer no estádio King Abdullah para 62 mil pessoas. O
Fluminense vai ter de inscrever 23 atletas, menos, por exemplo, do que o número de jogadores que o Diniz chegou a relacionar para o confronto contra o Boca, 29 jogadores na oportunidade. Se o Fluminense passar pela semifinal, pega o vencedor do confronto entre Manchester City e León do México ou o Urawa Reds do Japão. O Urawa e o León se enfrentam nas quartas de final. E aí o vencedor desse confronto pega o Manchester City na semifinal. A final está marcada para o dia 22, tá? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, quase livre do risco de rebaixamento. Vitória da Raposa nesse sábado no Castelão por 1-0 contra o Fortaleza. Vitória super importante com mudança de técnico. Paulo Autuori comandando a Raposa e o gol nasceu no segundo tempo de uma finalização do Bruno Rodrigues. O Cruzeiro chegou a 40 pontos. Jogou o Bahia para a zona do rebaixamento, Cruzeiro e Vasco, que tem 40 pontos, ainda tem um jogo a menos do que os concorrentes, eles se enfrentam e se houver um empate, eles abrem 3 pontos em relação ao Bahia. O Cruzeiro tem uma vitória a menos do que o Vasco, até por isso, apesar de estarem empatados em pontos, o Cruzeiro aparece como o primeiro time fora da zona do rebaixamento hoje. De qualquer forma, para o Tristão Garcia, que é matemático, a chance de o Cruzeiro cair é de apenas 16%. O Vasco aparece com 17%. Vou dar a pontuação geral, as chances para todo mundo. O América já caiu 100% de chance, Coritiba 99% de chance, Goiás aparece com 95%, o Bahia tem 58% de chances, Cruzeiro com 16%, Vasco com 17%, Santos 6%, Inter 5%, Fortaleza 1%, Corinthians 3%, são os times que ainda correm algum risco de cair para a segundona. Bora falar agora sobre Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino que já foi procurado, especulado, sondado por vários clubes brasileiros. A fase dele à frente do Fortaleza é a pior desde que ele assumiu o clube e olha que já se vão quase 200 jogos. Fortaleza alcançou nesse sábado seu 8º jogo sem vitória. São 2 empates e 6 derrotas no Campeonato Brasileiro. 1 empate e 6 derrotas, são 7 jogos sem vitória. Dessa maneira, Fortaleza estacionou nos 43 pontos e ainda corre algum risco de rebaixamento, apesar de precisar de apenas uma vitória para se livrar. Sequência horrorosa, agora com derrota para o Cruzeiro. E tem muito torcedor do Fortaleza pedindo mudanças no comando técnico para a próxima temporada. Vojvoda tem contrato até dezembro de 2024. Explicou na entrevista coletiva que o momento de fato é ruim e que agora o objetivo é trabalhar. O problema para o Fortaleza são os 3 próximos jogos. Botafogo em casa, Palmeiras em casa e Red Bull Bragantino em Bragança. Imagina se o Fortaleza completar mais esses 3 jogos sem pontuar. Reta final do Fortaleza depois desses 3 jogos, Goiás em casa e Santos na condição de visitante. A última vitória do Lions se deu contra o América de Minas Gerais, 3-2 em 8 de outubro. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero te atualizar sobre reforços do Tricolor. Uma das perguntas que vocês me fizeram nas redes sociais é: depois de Luiz Gustavo, o São Paulo ainda está atrás de um volante? A resposta é sim, mas Zé Wellison está descartado. Ouvi de uma pessoa importante do futebol do São Paulo que o nome do volante de 28 anos de idade do Fortaleza nunca esteve na pauta do São Paulo. O Tricolor não tem a mínima ideia de onde é que surgiu essa possibilidade. Quem interessa ao São Paulo de fato é Martínez, volante argentino de 30 anos de idade que pertence ao América. E mesmo com a chegada do Luiz Gustavo, de 36 anos, São Paulo não descarta fechar com o Martínez. Existem tratativas com o América. O problema é que o Coelho pede uma compensação financeira relativamente alta para vender o jogador. Por que o Zé Wellison está descartado? A ideia do Tricolor é buscar volantes, mais do que volantes, né? Meio-campistas, que atuem como volantes, mas também tenham qualidade com a bola. Casos do Luiz Gustavo e também do Martínez, o argentino, que já foi inclusive meio atacante nos tempos de Barcelona de Guayaquil. Mas, Nicola, a ideia do São Paulo não é reduzir o elenco, para que trazer 2 volantes? Vamos lá. O Jackson Mendes está fora dos planos, deve ser negociado. O Luan também não consegue encantar o Dorival. Conversei com essa pessoa do São Paulo, a pessoa disse que o Luan treina muito, é o primeiro a chegar e um dos últimos a sair fisicamente bem, recuperado completamente da sua lesão, mas não se encaixa naquilo que o Dorival busca. Por isso, o Luan também será negociado. E não se descarta a chance de o Pablo Maia ser vendido. O São Paulo precisa de dinheiro e o Pablo Maia é um dos jogadores mais valorizados. Diante desse cenário, com a possibilidade de saída de 3 atletas, São Paulo vai buscar pelo menos mais um volante e o nome do Martínez interessa. Sobre Ferreirinha, a primeira sugestão feita ao São Paulo para o Grêmio era de empréstimo do Ferreirinha por uma temporada com opção de compra.
A pergunta é, mas como é que o Grêmio vai emprestar o jogador se o contrato dele com o Grêmio se encerra em dezembro do ano que vem? Para que isso acontecesse, o Ferreirinha precisaria aceitar uma prorrogação do contrato com o São Paulo. Já contei para vocês que o Ferreira e seu empresário não têm a intenção de prorrogar o vínculo com o Grêmio. Resta saber se a chance de jogar no São Paulo, que é o time do coração do Ferreira e de toda a sua família, poderia mudar um pouquinho dessa lógica. Importante contar também que o São Paulo não está muito empolgado com essa possibilidade. Esse dirigente com quem conversei classificou a chance do São Paulo de avançar na contratação do Ferreira hoje em 1%. Sim, São Paulo vê com pessimismo a chance de o Grêmio e o Ferreira aceitarem essa sugestão. O tricolor garante que não ofereceu o Luan nem o Igor Vinícius numa troca pelo Ferreira. O Igor Vinícius, inclusive, vai ter papel importante no São Paulo de 2024, tá? Quero falar agora sobre o Corinthians, para contar sobre um reforço completamente queimado. Rafael Ramos, lateral direito, 28 anos de idade, contratado a pedido do Vitor Pereira, vive seu pior ano na carreira. Temporada atual de apenas 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Nem o Vanderlei Luxemburgo, nem o Mano Menezes dão moral para o Rafael. Sob o comando do Luxa, o Rafael Ramos chegou a nem ser relacionado para várias partidas. Com o Mano ele até vai para o banco de reservas, mas não atua. Isso porque o Fagner é o titular da posição, quando não tem o Fagner é o Bruno Mendes quem é utilizado. Rafael Ramos que tem contrato até junho do ano que vem, e o Corinthians já começou a trabalhar nos bastidores com o empresário do Rafael pela rescisão de contrato de forma antecipada, ainda que o Corinthians tenha de pagar uma pequena quantia financeira. O ideal era rescindir o contrato e permitir que ele fosse buscar clube. O Corinthians também o ofereceu para alguns clubes brasileiros na tentativa de encaixá-lo. Até agora não houve avanços, jogador que de fato perdeu espaço. Só para você entender, ele não atua há 4 meses. O último jogo em 18 de julho contra o Universitário do Peru, vitória por 2-1 pela Sul-Americana. Jogou 55 minutos naquela partida, saiu com uma lesão no joelho, se recuperou e desde então foi relacionado apenas para 10 partidas sem sair do banco de reservas. Queria saber a sua nota para o Rafael Ramos. Use o espaço para comentário, beleza? Bora fechar. Não, tem mais 2 informações. Quero falar agora sobre o Flamengo, para contar para vocês sobre a chance de mais 2 jogadores deixarem o Fla para a próxima temporada, mas ao contrário da Barca, que conta com o Rodrigo Caio, com o Felipe Luiz, entre outros, esses são jogadores que têm contrato longo e se saírem vão garantir dinheiro ao Flamengo. Me refiro a Matheus Cunha, goleiro, 22 anos de idade, e Wesley, lateral direito, de 20. São jogadores que perderam o espaço desde a chegada do Tite e podem garantir uma boa entrada de receita. A informação sobre a saída deles foi publicada pela Raíza Simplício. O Matheus Cunha, inclusive, teve sondagem na metade do ano pelo Nottingham Forest. O time inglês quis entender as condições e o Flamengo preferiu manter o Matheus Cunha, nem deu possibilidade da negociação avançar. O problema é que algum tempo depois o Matheus perdeu a condição de titular para o Rossi e não tem jogado. Não se descarta, inclusive, a possibilidade de o Matheus Cunha ser vendido e de o terceiro goleiro hoje, o Santos, também ser negociado. O Santos, que era titular absoluto no Atlético, também foi titular no Flamengo, hoje tem atuado muito pouco. Sobre o Wesley. Só uma coisa, o Matheus Cunha disputou 36 partidas nessa temporada. O Wesley era titular absoluto com o Sampaoli, jogador que chegou a chamar a atenção de clubes da Europa, mas com a chegada do Tite perdeu espaço. O Mateuzinho vai ser mais utilizado, até porque o Mateuzinho tem uma recomposição melhor. O Wesley é mais ponta, é um lateral muito ofensivo. E o Tite prefere um pouquinho mais de prudência em relação aos laterais. Até por isso, se pintar proposta pelo Wesley, o negócio deve sair. O representante do Wesley já procurou os dirigentes do Flamengo para dizer que está em busca de ofertas e que gostaria de que o Flamengo topasse o negócio. Hoje o Fla tem 3 laterais, o Varela, o Wesley e o Mateuzinho. A tendência é que o Mateuzinho jogue com mais frequência. Wesley, nessa temporada, 49 jogos, 2 gols e 1 assistência. Quero saber se você venderia algum dos dois, tá certo, Flamengo? Ou deveria mantê-los? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras com uma curiosidade. Desempenho do Verdão contra os times no Z4 e o desempenho do Palmeiras contra os times no G6. Diante dos rebaixados ou dos prováveis possíveis rebaixados, o Palmeiras é perfeito. 100% de aproveitamento, ganhou de todo mundo. Ou seja, tem só mais um jogo para fazer contra o América. Se vencer esse jogo contra o América, vai terminar o campeonato com todos os pontos possíveis. São 4 adversários, jogo de turno e retorno. A gente está falando de 8 jogos, 8 vezes 3. Estamos falando de 24 pontos conquistados. Bastante, né? Acho que tá bom. Contra o G6 a coisa já muda. Só uma coisa.
Se o Palmeiras tem 100% de aproveitamento contra o Z4, aqueles que mais se aproximam são o Grêmio e o Fluminense, com 76% de aproveitamento. Já no duelo contra os times do G6, aí o aproveitamento do Palmeiras cai vertiginosamente para 30%. Ele é só o 11º colocado entre os times que enfrentam os 6 primeiros colocados. 11º, tá? O melhor aproveitamento é o do Flamengo com 54% dos pontos. Para a sorte do torcedor alviverde, que está muito preocupado com essa reta final de Brasileiro, não há mais confrontos contra o G6. Palmeiras ainda pega o Fortaleza, mais para baixo do que para cima. O Fluminense, que já ligou, já está preocupado apenas com o Mundial de Clubes. O América no Z4. E o Cruzeiro, outro candidato ao rebaixamento. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais à noite com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!